arrependimento. Vamos lá. Eu vou ler uns trechinhos de novo que a gente leu para a gente entender o que eu quero falar. Segunda carta aos Coríntios 7, a partir do 6. Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando as vossas saudades, choro, zelo por mim, de maneira que eu me regozijei. Paulo se alegrou de saber que eles voltaram em si, que eles se arrependeram. Aí o 9 diz: folgo não porque foste contristado, mas porque foste contristados para o arrependimento. É o chamar a atenção e a gente reconhece, né? Aí o 10 ele vai dizer: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza arabanda subcantarás do mundo gera morte, e a tristeza nossa, os seres espirituais, nos leva à salvação. Quero falar desse arrependimento, né? Eu li que, falando que quando a gente se arrepende, li em algum lugar, algum teólogo estudioso aí falou, quando a gente se arrepende é como se fosse um ângulo, né, de 180 graus, ou seja, um ângulo reto. A gente estava talvez a 90 graus e ficamos, de repente, tranquilos aí para seguir nossa jornada com Deus. Mas quando a gente comete um erro e não se arrepende, é como se a vida da gente desse uma guinada de 360 graus, né? Ou seja, a gente corre a vida todinha e volta para o mesmo lugar, amargura, remoendo, coisas ruins. Então isso é a falta de perdão. Aí vamos equiparar Pedro e Judas, que não tem como a gente utilizar exemplos bíblicos mais perfeitos que esse, né? Para a gente explicar, arrependimento é diferente de remorso. Judas sentiu remorso. Pedro sentiu arrependimento, porque o arrependimento gera vida, atividade na obra de Deus. O remorso gera morte espiritual, ou explodir o nosso corpo através de doenças. Alguma coisa vai acontecer de ruim de quem não libera perdão. Você fica amargo, você fica para baixo, né? E aí, eu vou ler aqui para vocês, também interessante aqui, sobre falsos arrependimentos na Bíblia. O arrependimento de Faraó, que é um arrependimento só por causa da adversidade, do problema que surgiu, né? Quando as coisas ruins apareceram na vida de Faraó, ele se arrependeu. O arrependimento por fuga, que foi Balaão, né? Ele até reconheceu, mas ele só se arrependeu de verdade quando precisou. A gente já sabe disso, o anjo do Senhor desembanhou a espada no meio do caminho para matá-lo. Aí sim surgiu um verdadeiro arrependimento dele ir lá, né, profetizar, falar aquelas coisas lá para o povo abençoado de Deus. Arrependimento por exposição, que fala de Acã, né? Aqui fala assim, ó, pequei, mas somente depois. Ele falou que pecou, mas somente depois que expuseram os despojos que ele tinha indevidamente, incorretamente, né, escondido. Então ele só falou depois que já estava exposto. Arrependimento envergonhado, que é o arrependimento de Saul, né? No episódio, quando ele confrontou Samuel, né, ele gritou com desespero e orgulho, dizendo, pequei, mas ele também queria ser honrado diante dos homens, né? Então, o arrependimento envergonhado de Saul. Arrependimento fundamentado em recompensas, que foi o de Simei. O mesmo Simei que atira pedras em Davi e o amaldiçoa, quando ele vira rei, mostra-se arrependido, mas para poder ganhar, né, uma parte da propriedade, um certo interesse. Já vi as pessoas que, não, eu vou ficar bem com ela, com ele, porque tem dinheiro, porque tem status, né? Então, tudo isso aí são arrependimentos que o Senhor não concorda. E olha que lindo, que interessante. A última palavra que foi dada à igreja, muitos defendem que é o ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Mas ela escreveu, essa teóloga que falou sobre isso, que a última palavra anunciada deveria ser Apocalipse 3, que é arrepende-te, Rabanda, subcantarás. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos lá. Aí eu anotei aqui. Remorso e arrependimento. Ambos um sentimento de pesar sobre um erro ou um pecado cometido. Mas a diferença é a reação desse pesar, ou seja, eu vou ficar pesaroso, ai meu Deus, pequei, ai meu Deus, errei, não devia ter falado isso com aquela menina, não devia ter falado isso com o meu esposo, não devia ter errado assim com o meu amigo, com aquela pessoa, aquela situação que aconteceu. Então, ambos vai dar um pesar, né, um sentimento de culpa, de ai não devia, ai meu Deus, porque eu falei.
É o mesmo sentimento. Só que a diferença é o que vai desenvolver depois desse pesar. Quando a gente se arrepende, quando a gente sente remorso, esse pesar é acompanhado de um orgulho. A gente não consegue ir à banda Subcantarás, abrir o nosso coração, um espaçozinho nele, para que entre de verdade o amor perdoador do Espírito Santo de Deus e a gente receba a vida. Então esse remorso, ele vem acompanhado de um orgulho, a gente se sente incapaz de liberar isso, fica se remoendo, isso gera feridas não só na alma, como até na carne. Já ouviu falar que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Isso explode em doenças, explode em enfermidades no corpo da gente, né? Então vamos pensar aí direitinho, vamos ver a nossa listinha aí. Eu, graças a Deus, acredito que eu não tenho ninguém que eu deva perdão. Se eu dever, por favor, gente, vem, me procura. Olha, você me deve perdão, porque naquele dia, porque naquele momento, porque naquela rua, naquela situação. Por favor. Porque dentro de mim, assim, meu coração tá se tem que ter uma brechinha na banda Subcantarás para ver o espaço chamado perdão, que ele fique todo ele ocupado dentro do perdão, com cada um daqueles que eu conheço e que eu ainda vou conhecer. Eu quero ser igual Jesus, viver para perdoar, né? Jesus nunca despediu a gente de mão vazia. Aqueles que o procuram, que querem de verdade, ele sempre acolhe a gente, perdoa e ama a gente, né? Aí vamos lá. Então esse é o do remorso, você fica até doente. Agora o arrependimento de verdade é aquele que, apesar do pesar, você sente o desejo de se reconciliar, seja com Deus ou com aquele... Eu vou virando minha Bíblia e escrevendo os comentários. É uma loucura, gente, isso aqui, olha. Aos rabiscos. Aí eu vou virar aqui para eu pegar minha anotação aqui. Então você vai se reconciliar, seja com Deus, com o outro, e aí você vai começar a sentir leveza na alma, tranquilidade. Ramandaraya sube, cantarabanda sube. Pedro, vamos lá. Pedro vai chorar amargamente. Vamos ler, eu quero ler, né? Porque isso é importante. Tá lá em Lucas 22, 62. Lucas, capítulo 22, 62, depois que ele nega Jesus, Depois que ele vai negar Jesus, aqui vai contar toda essa história, tá? Aí depois que ele nega Jesus, vai dizer assim, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente, né? O pesar, né? Sentiu, eu não devia ter feito isso. Mas aí o que prova, né? A reconciliação dele com Deus. Aí olha que lindo, que eu não tinha me ligado nisso ainda. João, cadê que eu anotei? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, até abram depois se quiserem conferir. Olha que lindo. Jesus ressurreto, né? E vão contar para ele, Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, né? Porque estava sem a vestimenta, e lançou-se ao mar, ou seja, ele correu desesperado no mar, porque ele queria se encontrar com o mestre, ele queria abraçar o mestre, a banda Subcantarás. Enquanto a gente mesmo se perdoa, né, e consegue perdoar o outro, a gente fica bem o tempo todo, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais puro, a gente se sente um pouquinho com o caráter de Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, fiquem com esse estudo de arrependimento. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Olha, já ia despedir de vocês. Fiquei tão empolgada com a história do arrependimento. Vou ver no outro vídeo. No outro vídeo a gente conversa.